A paz de Deus, amados irmãos, na presença de Jesus, que o Espírito de Deus nos conduza à salvação eterna, amém? A palavra que o nosso Pai nos dá está no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 29 e 30, que diz: além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Meus irmãos, quem aqui odeia o seu próprio corpo? Eu acho que por mais que o nosso corpo não seja aquele padrão que nós gostaríamos, mas ninguém odeia o seu próprio corpo. Mas aqui está falando, antes o alimenta e dele cuida. Será que nós temos cuidado e nos alimentado de coisas saudáveis para promover saúde no nosso organismo? Quantas pessoas estão enfermas? Eu ouvi um tempo atrás uma reportagem que falava de uma pesquisa que 70% da população está enferma por conta da alimentação, da má alimentação. Amados irmãos, nós como membros e corpo de Cristo, devemos estar atentos. E hoje o papai está falando comigo e com você, filhos, do que você tem se alimentado, o que você tem ingerido no seu organismo no templo do Espírito Santo. Irmãos, eu sei que o meu tipo de sangue, ele não vai bem com carne vermelha. E eu como a carne vermelha, eu insisto. Eu sei que o refrigerante faz mal para o meu organismo, mas uma vez ou outra eu tomo refrigerante. Eu sei que o doce, o excesso de açúcar me faz mal e muitas vezes eu como todos os dias. E o Espírito Santo sempre me cobra, minha filha, o que você está fazendo com o seu organismo? Como você está cuidando do templo do Senhor? E muitas vezes eu recomeço, falo, Senhor, agora eu vou. Começo a comer mais verdura, legumes, carne branca, começo a fazer exercícios físicos, caminhada, me mover mais para agradar a Deus e a fazer o bem a mim mesma. Então que possamos ter uma consciência física e espiritual também, meus irmãos, de cuidar bem do nosso organismo. Às vezes nós temos enfermidades pela nossa indisciplina, irresponsabilidade de comer aquilo que nos faz mal. Então, hoje, sente-se, eu também vou fazer, e vamos elaborar um cardápio rico, assim como Daniel tinha um cardápio rico em verduras, legumes, e fazia bem ao seu corpo. Amém? Deus abençoe você e sua vida. Eu passo a palavra ao meu esposo. Cumprimento a todos vós com a santa e gloriosa paz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero encontrar-vos bem. Eu sei que nós muitas vezes preferimos alimentar-nos somente de carne, porque a carne é boa, irmãos. Eu amo comer carne, tenho que ser sincero. Mas a palavra de Deus diz-nos em Gênesis 1:29: e disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto da árvore que dá semente, servejão por mantimento. Então Deus, Ele diz que nos dá a árvore, fruto e as ervas para nós comermos, ou seja, os vegetais, a vegetação que existe na terra para nosso alimento. Então não é só carne que nós devemos comer, nós devemos ter uma alimentação equilibrada. A palavra de Deus fala-nos também em 1 Coríntios 10:31, assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A nossa alimentação, ela também glorifica a Deus de certa forma, e o que nós bebemos, o que nós comemos, vai refletir também a nossa ligação com Deus. Não só porque se nós fizermos exageros vai dar uma má imagem de Deus, mas tudo aquilo que nós fazemos que não nos traz saúde vai também dar uma má imagem de Deus. Porque o errado não é nós comermos de tudo, o errado é nós focarmos a nossa alimentação em produtos alimentares que não nos trazem saúde. Hoje em dia nós temos uma alimentação muito baseada em comidas rápidas, em comprar comida no restaurante, em alimentos processados,
em sumos, em vinhos, em tudo o que são produtos que não estão no estado natural. E é certo, nós podemos beber vinho sim, mas se Paulo disse a Timóteo também para beber um pouco de vinho por causa do estômago, ele não lhe disse para beber só vinho. Ele disse, não continua a beber somente água, beba também um pouco de vinho. Mas um pouco de vinho não é muito vinho, não é sempre vinho. E a mesma coisa com os sumos. Não que nós não possamos beber um sumo de fruta, não tem problema, mas devemos ter cuidado com os exageros, com os açúcares, com as coisas que nos trazem mal, porque a própria palavra, de certa forma, condena isso, com os versículos que nós vimos. Então façamos uma alimentação saudável também para honrar o nosso Deus e para termos então mais saúde, porque muitas das vezes queixamos-nos que Deus não nos cura, mas o problema está na nossa alimentação, não em Deus não nos curar, porque Deus quer que nós façamos a nossa parte. Então, que possamos viver uma vida mais saudável na presença do nosso Deus e que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam connosco hoje e para sempre. Amém. Amém.